Colossenses capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos ler juntos isto aqui? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. Deus, nosso bondoso Pai, obrigado por esse instante. Obrigado por este momento tão tremendo, tão sério para nós, quando reverentemente, unidos, juntos, no mesmo lugar, temos lido uma porção de Tua Palavra, a palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o homem interior, e pedimos que o Espírito Santo, como mestre e guia, como sumo pastor, nos guie a pastos verdejantes nesse instante, e que possamos mais uma vez sermos alimentados com ela. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Sentai. Bem, pregar sobre a deidade é tão complicado quanto pregar sobre novo nascimento, porque são assuntos que as pessoas trocam de lugar e mudam. É tão complicado como pregar sobre o batismo do Espírito Santo, porque também é um outro assunto que as pessoas dificilmente sabem o que ele é. É tão complicado como pregar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, porque muitas pessoas não sabem o que é blasfemar contra o Espírito Santo, porque não sabem o que é o Espírito Santo. E assim sucessivamente. E quando falamos sobre deidade, estamos nos referindo ao Deus onipotente, estamos falando sobre divindade. Divindade. E o apóstolo Paulo, aqui aos Colossenses 1,19, ele está dizendo que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Nele em quem? No Pai? Não. No versículo 20 ele explica quem é este em que habitaria a plenitude. Porque diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Tudo isto Deus fez através de Jesus, a reconciliação. Mas para isto ser feito, a plenitude da deidade suprema precisava estar nele. Antes de lermos aqui alguns parágrafos de algumas mensagens, eu quero primeiro ler com vocês algumas coisas das Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos ver aqui, é apenas um versículo, onde queremos pegar aqui mais uma porção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha, a crença na ressurreição, ela é tão fundamental quanto a crença na salvação. E se você tivesse confiança e fé na sua salvação, mas não cresce que Jesus Cristo ressuscitou, você não estaria salvo. Porque a prova que ele te salvou é que ele ressuscitou. Porque antes dele ressuscitar, ele teve que morrer. Ele morrendo, ele te comprou. Mas que adiantaria ele ter morrido, derramado seu sangue por você e depois não ressuscitasse? Então provava que ele não tinha nada de divino se ele não tivesse ressuscitado.
Então, nós cremos, temos inteira confiança em nossa salvação, porque Jesus Cristo comprou-nos de volta. Não é que Ele nos comprou como se nunca tivéssemos sido dele, Ele resgatou. Isto é o que significa a redenção. O ponto mais alto na escala de Deus descendo à terra, ou de Deus fazendo carne através do Filho. O ponto mais alto na escala de Deus é a redenção. Isto em relação a nós. Começa-se com redenção. Tudo isso sai da grande fonte de amor de Deus. E isto vai baixando, redenção, justiça, justificação, vai indo até chegar em nós. Mas começa-se pela redenção. E o que é redimir? Redimir é comprar de volta. Era uma coisa que era sua, você perdeu. Ou aquilo se perdeu em algum sentido, e você vai e resgata. Sabe? É como se você colocasse algo na loja de penhor. E chega o tempo, você vai com o dinheiro e diz, eu quero de volta, porque isto é meu. Isto é meu. Veja. Então a redenção, tudo isso Deus faz através de Jesus. E cremos que Ele ressuscitou dos mortos, trazendo a justificação da nossa fé, mas Paulo deixa bem claro como foi que Ele ressuscitou. Como foi que Jesus ressuscitou? Há um só Senhor. Há um só Senhor. Não pode haver dois senhores. Mas Jesus, Ele foi feito Senhor, porque Deus fez Ele ser Senhor. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja, Senhor e Cristo. O que te faz ser marido é tua esposa. Sem tua esposa você não é marido. É um título que não te cabe. A menos que você a tenha, a menos que você o tenha. O que te faz ser filho é que você tenha um pai. O que te faz ser pai é quando você gera um filho. Vem? O que faz de Jesus ser o Senhor é Deus nele. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, e lhe deu poder e domínio sobre tudo. E Ele ressuscita assim, ó, onde você leu. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Vamos a uma outra escritura, para você entender um pouquinho a respeito da relação entre a deidade, falando-se sobre o Pai que gera e o Filho que foi gerado. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, é onde no mesmo livro você estava, mas nós vamos no capítulo 1 e o versículo 9. Agora, o versículo 9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que está na sua Bíblia? Se for outra tradução, vai ver que está até mais claro, inclusive. Bem, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ver o que o irmão Branham fala a respeito dessas coisas. Um homem que pregou tanto contra a Trindade. Vamos ver o que o irmão Branham fala a respeito disso. Eu vou ler aqui algum parágrafo da mensagem Conferência com Deus. Todos vocês têm, eu creio. Quem não tiver, nós temos aqui à disposição. Mensagem Conferência com Deus. No parágrafo 32, ele diz assim, orando, ele está fazendo oração, dizendo: Benevolente Senhor, vimos agora simplesmente tão reverentes como sabemos vir, e vimos no nome de Jesus, crendo que tu nos prometeste através dele. Aqui ele está se referindo. Aqui o profeta está orando aqui. Aquele justamente que as Escrituras ordenam orar. Quando você pedir, quando você orar, ore em nome de Jesus Cristo, mas dando graças a Deus Pai. Veja. Por isso ele ora assim: Benevolente Senhor, vimos agora simplesmente tão reverente como sabemos vir,
Vimos no nome de Jesus, crendo que tu nos prometeste, através dele, que tu ouvirias tudo que nós te pedíssemos no nome dele. Irmão Branham sabia muito bem onde estava posicionado quanto à doutrina da unidade de Deus em Cristo, a doutrina da deidade. Veja, isto é o parágrafo 32. No parágrafo 40, ele diz assim: ele disse, se referindo a Jesus, se não podeis crer que eu o sou, então credes nas obras que eu faço. Porque se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras do Pai, e não podeis crer em mim, então credes nas obras. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês não querem acreditar em mim como que vim de Deus? Mas o que eu estou realizando é as obras dele. Então creia nas obras. Porque se você crê naquele que o enviou, você vai ter que crer no enviado. Se cresce nas obras de Jesus, automaticamente chegaria a crer nele. É aquilo que eu digo. Como você pode ouvir minhas palavras? Ou como você pode tomar o que eu digo, ou o conselho que eu lhe der, se você não acreditar em mim? Quando o anjo de Deus comissionou o profeta mensageiro para esse tempo final, ele disse: olha, se fordes sincero e fazeres com que as pessoas creiam em ti. Preste atenção nas palavras do anjo. Ele não disse, se fordes sinceros e fazeres com que as pessoas creiam em Deus. Veja a diferença. O anjo não disse assim. Ele disse, se fordes sinceros e fazeres com que as pessoas creiam em você. Porque o mundo inteiro testifica que Deus é bom, o mundo inteiro testifica que Jesus salva, o mundo inteiro testifica que Jesus cura. Pergunte a qualquer pessoa. Mesmo ateu, na hora do aperto, meu Deus. Eita, eu falei em Deus, né? E assim vai. Mas deixa a hora do problema para vocês verem. O mundo inteiro, gente, todas as religiões, mesmo aqueles que dão outro título ao Deus que eles creem, os hindus, seja quem for, mas eles creem pelo menos numa grande fonte de energia. Eles direcionam a adoração para o outro lado. Mas eles são religiosos, eles acreditam, eles creem que existe um ser supremo. Entendem? E aqueles que vieram, que conhecem a doutrina do cristianismo, bíblica, do Novo Testamento, eles sabem que Jesus cura. Que Jesus é curador. Então não estamos aqui fazendo um movimento de cura, fazendo as pessoas crerem que Jesus é curador, porque já existe isso aos montões de charlatões por aí afora. Não estamos aqui nem sequer dizendo aos pecadores, os que não são cristãos, dizendo, gente, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Olha, esta mensagem, ou este tipo de pregação, não vai surtir efeito para o dia que nós estamos vivendo. Porque você chega para qualquer pessoa e diz que você aceita Jesus como Salvador, ele lhe dá risada na sua cara. E diz, mas eu já aceitei esse Jesus. Eu tenho Jesus comigo. Eu tenho Jesus no meu coração. Saia por aí pregando, dizendo que você tem que aceitar Jesus. O mundo inteiro aceita, gente. Ele está pendurado no pescoço dos jovens, nos crucifixos, nos adesivos dos cadernos. Entendem? Isso está em todos os lugares. Jesus salva. Em para-choque de caminhão, nas pedras, em todo lugar por aí afora. Esta é a diferença deste evangelho costumeiro que se tomou conta quando o próprio Satanás tem ungido seus pregadores para falar sobre Deus, para prometer o céu para as pessoas, para prometer salvação para as pessoas, em troca de uma adoração errada. O diabo ofereceu para Jesus o reino do mundo, em troca de adoração, porque Jesus já tinha o reino do céu com ele. Mas agora ele está oferecendo o reino do céu para as pessoas. O diabo está oferecendo o reino do céu para as pessoas. Porque ele sabe que as pessoas, em troca de adoração, adoração vã, adoração falsa. E para começar, ele, de uma maneira bem astuta,
Ele leva as pessoas a adorar um Deus que não existe. Ou um Deus com 3 cabeças, ou um Deus com 2 cabeças. Uma aberração. Menos o Deus criador dos céus e da terra, que é Espírito e que gerou um Filho e habitou em plenitude deste Filho. Ele fará tudo para que você não conheça ao Deus verdadeiro. Aquele que Jesus Cristo diz que conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então não estamos aqui preocupados para pregar para os nossos ouvintes, dizendo aceite Jesus como Salvador. Porque dentro da sua casa você tem uma Bíblia, e você já sabe que Jesus salva, o único Salvador. Você sabe disso. Estamos aqui te proclamando, te chamando a conhecer o Deus verdadeiro, a conhecer a doutrina verdadeira sobre Deus, a conhecer a revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Porque esse Jesus que você acredita que salva, ele não vai te salvar fora da sua palavra. Ele não vai te salvar você adorando um Deus errado. Mensagem de Conferência com Deus, parágrafo 41. Veja como homem, ele se fez Deus. Na cruz, ou um pouco antes da cruz, disseram-lhe, os fariseus disseram para Jesus, não te apedrejamos por alguma boa obra que fizeste, mas te apedrejamos porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando foi que Jesus fez Deus? Quando ele disse que estava fazendo as obras dele. Veja. Quando ele disse que estava fazendo as obras dele. Aí o profeta diz assim, olha, ele era Deus, Jesus. Ele era Deus. Ele repete, ele era. Deus estava neles. Você não entendeu o que o profeta está te mostrando aqui? Você forma uma doutrina. Bem, se ele não era, se o profeta disse que ele era Deus, e como ele não era o Pai? Aqui porque ele era Deus. Ele era Deus. Ele era. Deus estava nele. Você pode muito bem afirmar para o vento, para os 4 cantos da terra, que Jesus Cristo é Deus. Mas você tem que saber de uma coisa. Não confunda Jesus Cristo, o Filho de Deus, com o Deus verdadeiro. Ele não é Deus, o seu Pai. Ele é o Filho de Deus. Só existe um Deus. Esse não é Jesus. Jesus é seu Filho, o que o representa, o que o manifesta. E você só pode se aproximar de Deus, você só pode adorar a Deus, você só pode pedir a Deus, você só pode ser salvo por Deus, aceitando este Jesus que ele enviou e no qual habitou em plenitude. E assim que ele disse, continuando aqui, mensagem de Conferência com Deus, parágrafo 41. E assim que ele disse, se não podeis crer em mim, então crede nas obras que faço. Vê? Simplesmente crê nas obras, que elas são de Deus. Agora veja a afirmação que ele fala aqui no parágrafo 108. Meu irmão católico, agora meu irmão católico, e também muitos dos meus protestantes, eu não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, essa é a diferença. Quando você, olha, isso está na mensagem, você leu esta mensagem, eu creio. Isso foi distribuído para vocês há muito tempo, tem mais de anos. Tem irmãos que pegaram ela recentemente. Mas veja o que o Morano está dizendo aqui. Agora, meu irmão católico, e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, veja, fazer deles um Deus menor, você corta um pé dele. Porque eles dizem que Jesus é a segunda pessoa. É o segundo Deus, a segunda pessoa da Trindade. Por isso que são adoradores de ídolos, porque adoram 2 ou 3 deuses. Bem? Olha, o traz um pouquinho mais abaixo, que é a cabeça de Deus, e o faz um Deus menor, você está errado. O 108.
Aliás, eu li o 108, veja o 109. Jesus era homem. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. E aquilo foi um golpe mortal no diabo. Vamos lendo que você vai encaixando as coisas. Conferência com Deus, parágrafo 111. Mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio. Deus. Como escolheu vir? Houve uma conferência no céu. Como descerás? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. Vou tornar-me um deles, disse Deus. Estou lendo agora o 112. Vou tornar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. E eu terei de ser um homem, eu mesmo. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Nasceu. Ele poderia ter nascido com querubins. Ele poderia ter descido pelas escadarias douradas. Poderia ter havido um hino que fosse cantado pelos céus. E ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles. Mas quando ele teve a conferência, decidiu vir como um bebê. 114, parte B do 114. Ele saiu sozinho. Ficou em um estábulo sobre o esterco dos animais, a sujeira e a imundícia do mundo. Ele era homem. Ele não era nenhum Deus menor. Então é mais perigoso dizer que Jesus é a segunda pessoa do que dizer que Jesus era um homem. Porque isso era o que ele era, um homem. Mas que coisa perigosa, né? Você está... falar sobre isso é como caminhar em cima de uma navalha. Uma faca de dois gumes. Viu? Olha, ele era homem. Ele não era nenhum Deus menor. Antes ele disse assim, meus amigos católicos e protestantes, quando você tenta fazer de Jesus um Deus menor, você está cortando um pedaço dele. Fazer dele um Deus menor. E aqui ele diz, ele era homem, ele não era nenhum Deus menor, ele era um homem. Nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento, sabe, enrolado com placenta, com tudo, com sangue, com tudo. Veio do ventre de uma mulher, não um Deus. Presta atenção. Um homem. Ele não era nada para se admirar. E, no entanto, era o maior filho. 121. Deitado acima de um monte de esterco, o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus viveu, foi assim que ele decidiu vir. 122. Não um Deus menor, mas um homem. Um homem. Ele chorou como um bebê, quando ele era bebê. Ele brincou nas ruas como menino. Alguém pensa que Jesus não brincou? Alguém pensa que Jesus não chorava? Atrás do engrossante? Sabe o que é engrossante? Não sei se aqui, as crianças daqui tomam engrossante. Mas a minha mãe fazia um leite lá, misturado com uma farinha, fazia uma papa lá e tal. Que ele ficava meio, quando endurecia, colocava no dedo, assim, né? Empurrando. Não é em bico de mamadeira, não. Lá não existe isso, não. Negócio de mamadeira, se as mães bem soubessem. Se as mulheres bem soubessem, que é impossível, não tem jeito. Quando vai comprar as coisinhas de bebê, uma das primeiras coisas é a mamadeirinha já que compra. Bem, é preciso. Mas se tivesse outro modo, se tivesse saúde como as mulheres de antigamente, que amamentavam seus filhos até 3, 4 anos de idade. Por isso que é uma raça, uma geração de doentes. Porque desde pequeno já é negado. Já não se tem estrutura para isso. O próprio corpo feminino já não é como antigamente. Sabe? As veias de leite já não produzem como antes. Com essa comida híbrida, cheia de fertilizante, tantas coisas. Não vamos entrar nesse lado agora. Isso é mais para a escola dominical, como diz.
Mas alguém pensa que Jesus não brincou, que Jesus não comeu a papinha que Maria fez para ele? Sim, tudo isso que uma criança normal faz. Caiu, machucou, dá cheirinho no dodói aqui. E nós queremos negar isso, nós queremos tirar isso de nossa cabeça, para não pensar nele como homem comum, o nosso Salvador, mas ele era. Aquele corpo era tão comum como o seu. A diferença é que não nasceu através de uma via sexual, mas era um corpo de carne. E esse corpo de carne, já que carne e sangue não é do reino dos céus, ele teve que passar por uma mudança, por uma transformação, teve que passar por uma glorificação, a ponto de, depois de sua ressurreição, ele não pôde ser tocado. Não me toqueis, porque ainda não fui ao Pai. Assim é você também. Você não pode chegar na presença dele para vê-lo face a face nesse corpo que você está. Tememos a morte, porque se a morte é uma passagem, é uma porta que te dá direito a chegar até ele. Porque esse corpo não pode ir. Ele tem que ser transformado. Ele brincou nas ruas, Conferência com Deus 122. Ele brincou nas ruas como menino quando ele era menino. Ele trabalhou na carpintaria com José. Sabe? Como homem no trabalho. Aquele filme que assistimos na Sexta-feira da Paixão, que mostra ele na carpintaria, lá depois da morte de José, e fazendo a mesa, testando para ver se o banco estava duro. Não é? E alguém diz, eu não posso crer que Jesus fez isso. Como não pode crer? Como? Você acha que depois que José morreu, quem foi que inventou o batente de casa? Até certo tempo, até o momento do Jordão, porque até ali era um homem, conhecido como filho do carpinteiro. Mas depois do batismo, não era mais um homem. Era a plenitude da deidade corporal. O que é Deus desceu para morar no seu Filho. Cristo veio em carne. O Filho de Deus se encarnou. Depois, Deus que o gerou veio morar naquela carne. Ele trabalhou na carpintaria com José, como homem no trabalho. Ele comia quando ele estava com fome. Ele suava quando ele andava com calor. Sabe? Não é só você que precisa tomar banho todo dia, não. Não é só você que precisa trocar de roupa, porque o suor ninguém aguenta. Jesus era assim também. Ele estava no corpo como você está aí no corpo. E ele suava, tinha que tomar banho. Ele tinha que cuidar daquele corpo. Ele era o nosso exemplo em tudo. E assim como Paulo diz, cuidado com o seu corpo, trate dele, cuide dele. Jesus também cuidava do seu corpo. Ele suava quando ele estava com calor. Ele chorava quando ele estava triste. Ele era um homem. Vamos para o 125, a parte B do 125. Apenas peguei as partes como Brana trata sobre a questão de Deus e Jesus. 125, parte B. Ele diz, houve um tempo, depois de uma vida perfeita de 33 anos. Olha, eu trouxe mais coisas aqui para estudarmos juntos aqui, sobre a plenitude da deidade corporal, que seria o assunto deste culto. Mas eu estou achando tão bom ler isso com a igreja, tão bom ler isso com vocês, que eu não sei se vamos entrar em outra parte, eu não sei. Olha, 125, parte B. Houve um tempo, depois que uma vida perfeita, de 33 anos e meio, tinha sido vivido. Veja só isso. Um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver. Você acha que Jesus queria morrer com 33 anos? Deus te chamou com uma missão na terra. E esta missão não cessou ainda, senão você já teria sido tirado daqui. Agora, eu não sei
Se você já está cumprindo esta missão, já está dentro deste plano realizando, eu só sei que quando você concluir, Deus te tirará deste planeta Terra, desta dimensão humana, como ele fez com Paulo. Acabei a carreira, combati o bom combate. Então temos que ver se estamos combatendo o bom combate. Porque às vezes Deus nos chamou para uma coisa e estamos fazendo outra. Então temos que dizer, Senhor, tem misericórdia, me diz o que eu devo fazer. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor exige de mim. Eu tenho minhas possibilidades, só posso ir até aqui. Tem mais algo que eu preciso fazer? Agora me diga, se Jesus chegasse agora para você e dissesse assim, olha, sua vida está encerrada. Entende? Você já viveu o suficiente, moça. Quantos anos? 60 anos? 65? Ah, estou velho mesmo. Estou velho mesmo, já posso morrer? Será? Veja, a primeira dor de cabeça, você corre tomar um Doril, alguma coisa. Vai no médico, dor de dente, qualquer coisa. Você está cuidando desse coisa. Você não quer. Você não quer sair daqui. Por mais que você diga, eu estou pronto, pai, me leve, mas você luta. Enquanto esta é a lei da sobrevivência, enquanto há fôlego de vida em você, você estará lutando para sobreviver. Por isso existe grande contradição na lei da eutanásia, da morte assistida. Preciso encontrar alguém com mais autoridade para falar nesse assunto, para poder falar para vocês também. Eu gosto de pisar onde outra pessoa já pisou. Se bem que tem hora que às vezes você tem que ir na frente também, né? E muitas coisas você tem que ir na frente. Porque todo liderado também não deixa de ser um líder. Isso no bom sentido, vocês entendem no espírito de que eu estou falando. Então vejam, você acha que Jesus queria morrer com 33 anos? Com mãe, com irmãos, primos. Ele viu o que aconteceu com João Batista. E você acha a tristeza, você acha que não doeu no seu sentimento? Quando ele percebeu que aquele que o batizou, o profeta que veio lhe precursar, tinha se ido, estava contado seus dias na prisão esperando a hora da morte, e não podia ser mudado nada, porque ele mesmo disse, não se pode quebrar a palavra. A palavra de Deus não pode ser quebrada, anulada. E agora está ele com 33 anos depois de uma vida perfeita. Um homem normal. Ele tinha direito a um casamento, ele tinha direito a uma família. Ele tinha direito a ter uma vida como qualquer outro homem. Eu estou citando para vocês as palavras do mensageiro. Mas, no entanto, ele tinha uma missão para cumprir. E muitas vezes você tem direito de fazer muitas coisas. Mas, no entanto, você não faz por quê? Já pensou por quantos anos Deus te colocou na terra? Você que tem 10 anos, 14, 15, 20 anos. Quanto tempo? E se você soubesse que tua missão acabou, mas novinho assim, novinho desse jeito, eu não fiz o que eu gostaria, nem realizei nem meus primeiros sonhos. Imagine Jesus. Lembre-se o caso do rei Ezequias. Põe tua casa em ordem que você vai morrer. Não, pelo amor, não faça isso. Eu fui tão bom, eu fui um crente fiel. Tá bom, vou te dar mais 15 anos. Ninguém quer. Jesus não era diferente, ele como homem não era diferente. Vamos ver o que o profeta fala aqui. Depois de uma vida perfeita, de 30 anos e meio, de sua vida que ele tinha vivido, um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver, tanto quanto você deseja viver, um homem o qual tinha algo por que viver. Então quer dizer que tem pessoas que querem dar cabo em sua vida. Tem pessoas que tentam suicídio e outros conseguem. Tem pessoas que não desejam viver. Por que será? Está aqui a resposta. Ele era um homem o qual tinha algo por que viver. Uma pessoa que tira a sua própria vida, isso é falta de Deus. Ela não tem Deus. A verdade é esta. E se ela acha que põe fim à sua própria vida para chegar mais perto de Deus, aí ela se afastou de uma vez por todas. Veja, um homem que tem por que viver. Agora, William Branham, ele tinha por que viver. Ele tinha um porquê, ele nasceu com a missão. Mas quando ele não compreendeu aquilo, com todo o sofrimento que lhe veio, quando ele perdeu a esposa, a sua filhinha com poucos meses de idade, e tudo, perdeu o irmão,
tanta coisa que aconteceu naqueles anos fatídicos de sua vida, porque ele não obedeceu o chamado de Deus para entregar a mensagem no meio pentecostal, no início do seu ministério, e ele ouviu a sogra que disse: você não pode levar minha filha, senão ela vai morrer de fome, porque você não vai ter como sustentá-la. E ele, para não ferir o sentimento da velha sogra e também da filha, porque a velha disse: se você for e levar minha filha, ela não me encontrará mais com vida, eu morrerei de tristeza. E mesmo a amada esposa dizendo: eu vou com você. Ele disse: não, querida, se eu for acontecer alguma coisa com sua mãe, você nunca vai me perdoar, e eu nunca vou me perdoar em ver você triste. E agora, o que Deus fez? Exatamente, tirou a sogra, tirou a esposa, tirou a filha que tinha nascido, para mostrar para ele que quando Deus chama, você tem que ir, sem importar mulher, sem importar filho, sem importar pai, sem importar pastor, sem importar igreja, sem importar cargo. E se alguém me ouve, está se amarrando, sem atender o chamado de Deus para a verdade do dia, por causa de algo que ele prende, casa, parente, amigo, filhos, filhas, igreja, religião, seja o que for, saiba de uma coisa: você vai estar em aperto muito logo, a menos que você não seja uma semente de Deus. Mas Jesus disse: que não estiver disposto a deixar tudo isso por amor de mim, não é digno de mim. Já está mostrando que nem sequer pertence a ele. Bem, um homem o qual tinha algo por que viver, irmãos que ele amava, pessoas que ele amava, pores do sol que ele gostava de ver. Recordem, Jesus era um homem. Não tem outra pessoa para te explicar melhor sobre a deidade do que o profeta que Deus te enviou para te mostrar quem é ele. Note, Jesus era um homem. Mas me diga como ele conclui isto: Deus estava nele. Amém. Bonito, não é? Era um homem, mas Deus estava nele. Eu espero que vocês me controlem aqui no tempo, porque o restante dos parágrafos dessa mesma mensagem eu vou deixar para outro culto, enquanto eu entro no outro assunto aqui a respeito disso. Eu gostaria de expressar para vocês um pouquinho do conhecimento que o irmão Liveio, amigo do irmão Brana, em quem o irmão Brana confiava no assunto sobre doutrina, o que ele fala um pouquinho para nós aqui, quando ele pregou sobre, deixe-me ver aqui o título, 4 de novembro de 2000, aqui bem pertinho de nós. Ele pregou sobre a deidade suprema, a plenitude da deidade suprema. Nesse sermão ele cita essas palavras: eu quero ler do irmão Brana. Veja bem, ele, igual a nós, ele também lê, ele ouviu William Branham pregar, e estava naqueles cultos que William Branham pregou para a igreja, e, no entanto, ele continuou, há 50 anos ele prega o Evangelho, e ele continua explicando o quê? Pregando o quê para as pessoas? Exatamente o que William Branham pregou. Ele ouve as fitas, ele lê os sermões como você faz. Eu quero ler do irmão Branham e estar seguro de que todos o entendemos, 100%. Que certas coisas que o irmão Branham disse, eu quero dizer o que ele disse e entender o que ele quis dizer quando falou. O que o irmão Branham queria dizer? Com suas palavras. Isso é analisar a fundo. Primeiro o que significa quando a Bíblia diz a plenitude da deidade? O que significa? Foi a escritura no você leu. O Pai quis, foi do agrado de Deus, que nele, Jesus, habitasse o quê? A plenitude da deidade, da divindade. Aos Colossenses 1, versículo 19, quando você lê. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, 19. Colossenses 2, versículo 9 também diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade ou divindade. Nele, em Jesus, habita corporalmente. Isto é, gente, no corpo habita toda a divindade.
tudo que é Deus morando em Cristo. Então, o professor Oliveira faz esta pergunta. O que significa quando a Bíblia diz a plenitude da deidade corporal? O que significa isto? Agora, eu lerei aquilo que a irmã Branham disse. E eu tenho lido faz tempo. E outra vez também. Porém, eu quero ler, neste tempo, com ênfase. E procurar o que está nesta definição, que realmente deve tomar-se como a ponta da pedra. Agora você diz, o que é um pássaro? Veja agora, o que é um pássaro? Qualquer pessoa aqui poderia definir o que é um pássaro. É uma das criaturas de nosso Deus que tem asas, peninhas e que voa, elas conseguem voar. É a definição mais fácil para quem nunca viu um pássaro. O que é um pássaro? É um animalzinho que Deus criou e ele voa, porque ele tem penas, ele tem asas, ele tem capacidade para voar. Essa é a definição de um pássaro. Qualquer outra coisa, o que é um outro animal aí, você explicaria. O que é uma árvore? Você tem definição, você tem como definir para um cego que nunca viu. Veja, bem, um pássaro é a criação de Deus. Vê? Uma criação que voa. E você o define. O que é um átomo? Vê? O que é o barro? O que é o carbono? Gente, isso tem definição. Vocês estão aprendendo agora com o mestre, com o professor. Estas coisas. Se vocês acreditam no quíntuplo de Efésios, então vocês podem ser ministrados por ele. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu estou mostrando para vocês agora o que o mestre ensina sobre a deidade dentro da mensagem do profeta. Porque o ofício maior é o ofício profético. Muitas pessoas que tomam o que o irmão Branham disse não chegam às definições. E assim que se você não chega a uma definição, então cada vez que você lê algo que soa um pouco obtuso, ou um pouco confuso, sabe? Ou um pouco em uma direção, veja, ou outro acerca do pai particularmente, e então você lê algo acerca do filho, e daqui a pouco a sua mente não fica aparelhada com aquilo, você começa então a se perder, porque você não chega à definição da doutrina. Por exemplo, se você estivesse na escola estudando, e estava estudando certas coisas sobre química e física, e o que eles chamam pura ciência, especialmente a pura ciência, é onde um e outros fazem 2 e 2 fazem o quê? 4. Na escola você aprende isso, é o que é uma definição numérica exata. Então ali é mostrado a você o que é que acontece com 2 vezes 3. Você sabe que é 6. A criança mais aplicada já dá a definição 6. E outras vão mais devagar. E diz, olha, eu tenho 3. Aí coloca o outro dedo assim. Aí eu tenho mais um, mais outro, né? Assim? Aí depois começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demorou! Mas encontrou a definição exata. Entendem? É simples assim. Ou você tem outra maneira de definir também os 6. É você fazendo a contagem de 3 vezes o 2. Não importa como você faça a conta, ela tem que dar certo. Ela tem que dar certo. Se não tiver certo, faça a conta de novo. Porque é exato a coisa. Então você tem, eu tenho 2, tenho 2, tenho 2. Você pode não saber dizer 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Você pode não saber ainda, mas você tem agora a mesma quantidade, você conta de 1 até 6 novamente. Você definiu. Vem? Vamos aqui para o professor Oliveira, o que ele explica. Bem,
E 3 e 3 fazem 6 e nada mais, porque tudo na natureza está na forma precisa. Assim que agora eu quero ler isto para você. E isto é acerca da plenitude da deidade, que um 100%, veja, significa como um poste. Olha, para que você não fique aí pensando, bem, a plenitude da deidade corporal, o que pode ser? Ora, aí você já sabe, 3 e 3 não fazem 5. Porque é isso que estão fazendo. Somam o Pai e o Filho. E dizem que é 2 deuses. Ou pega as 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, e somam 3 deuses. Isto é o mesmo que dizer que 3 mais 6 é 5. Eles não encontram a definição correta. Não fizeram o dever de casa. Não aprenderam com bons mestres. Vem? Então, assim, olha, eu apenas não sei. O outro diz, não consigo. Como eu vou manejar isto? Então vamos ler como o profeta ensinou. Então ele agora está lendo para nós a mensagem de William Branham. Veja as palavras. O grande Jeová veio, nós lemos isso aqui semana passada, este mesmo parágrafo. Ele está fazendo menção tanto à mensagem dos dons de Deus encontra seus lugares, como a mensagem em Hebreus. A questão é que nós sempre queremos colocar parágrafos. Parágrafos, para facilitar para vocês. Mas muitos pregadores, eles não citam, ele apenas faz a citação. Mas você conhece a mensagem, você sabe que está lá. O grande Jeová baixou e veio e foi feito tangível ou palpável. Isso é para que você pudesse tocá-lo. Vindo no corpo de seu próprio filho. Isso são as palavras do mensageiro, viu? Não são as minhas. Vindo no corpo de seu próprio filho, declarando, reconciliando ao mundo consigo mesmo. Cristo era nada diferente de Deus. E Deus não era nada diferente de Cristo. Os dois, preste atenção nisso, porque você está chegando a definições sobre a deidade. Para que você não fique contando 2 e 2 são 3, ou 3 e 3 são 5. Os dois fizeram juntos. Fizeram juntos. O Logos que sai de Deus. Houve uma separação. Eu vim de Deus. Está aí a conjunção. Estava com Deus. E saiu de Deus. Se encarnou. Por isso que João diz, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo. Porque ele não era carne antes. Ele era teofania. Bem, é um outro assunto. Mas presta atenção nisso agora. Veio no corpo de seu próprio filho, declarando, reconciliando o mundo consigo mesmo, e Cristo não era nada a não ser Deus, e Deus não era nada a não ser Cristo. Os dois fizeram juntos a deidade corporal. Só Jesus, que nasceu de Maria, e estava ali na carpintaria, sabe, brincando como criança, ajudando-nos a fazeres domésticos e tudo, ele não era a deidade. Só ele. Só ele. Ele poderia ir para a cruz e ficaria na sepultura. Eu disse isso, eu citei isso há tempos atrás, e talvez isso chocou algumas pessoas. Só ele. Ele ficaria na sepultura. Ele precisava do Pai que o gerou para poder formar juntos a deidade corporal, ou a plenitude da deidade em um corpo. Olha, os dois fizeram juntos a deidade corporal, feito um pouco menor que os anjos, para que ele pudesse sofrer. Os anjos não podem sofrer. Jesus era o tabernáculo no qual Deus morou. Ponto. Essas são as palavras de William Branham. Monliveio explica para nós agora. Assim me diga simplesmente o que é a plenitude da deidade corporal.
Ele estava pregando para uma congregação, com toda calma. Eu tenho o arquivo com a voz dele, já está avançado em idade, fala bem arrastado, com muita paciência. E eu tenho certeza que durante seus cultos o povo não grita nem de amém nem aleluia. É como vocês. Porque pontos doutrinários você quase não... Meu Deus! Porque é uma coisa que deixa de expectativa. Você está com medo daquilo que está sendo ensinado chocar com aquilo que você crê. E se aquilo que você crê não estiver bem fundamentado na palavra, vai chocar mesmo, é para derrubar os muros antigos mesmo. Ele disse assim, em outro sermão que ele pregou antes desse, ele fala determinada citação, ele diz, eu gostaria agora de gritar aleluias, mas eu sei que se eu fazer, eu vou falar isso sozinho. Por quê? Porque o povo gosta de gritar quando fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Jesus salva, que cura, que leva para o céu e tal, que está tudo bem, o povo é glória, aleluia. Mas quando entra em pontos doutrinários, aí, ou você para ouvir, para assimilar, ou vai fazer também como aqueles outros que, quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eles disseram, nós não vamos mais ouvir isso não, é muito duro isso. Duro esse discurso, quem vai poder ouvir essas coisas? Só que alguém também ficou lá quietinho lá, e Jesus, vocês também querem ir embora? Pedro disse, Senhor, nós vamos para quem? Palavra de vida eterna saia de ti, nós não temos para onde ir, é aqui mesmo. Se temos que aprender, é aqui. Se vamos apanhar, é aqui. Se vamos sofrer, é aqui. Também se tivermos de ser curado, é aqui. Não temos que procurar outra coisa. Não precisamos ir atrás de sombra, já que temos o real. Não precisamos de substituto, sendo que o real já veio até nós. Assim, o que significa a plenitude da deidade corporal? Agora está esta é a definição. Deus morando em Jesus, o homem. É aqui o profeta está falando na mensagem, conferência com Deus. Era o homem. Cristo, ou Jesus, quando ele se encarna, ele se torna um homem. Um homem. Tudo dependendo agora de Deus para lhe dirigir, para dizer, faça, cure aquela mulher, perdoe os pecados dessa, ressuscite Lázaro. Tudo. Por isso, o Brando pregou a mensagem, a igreja em sua condição, ele diz, a pomba guiava o cordeiro aonde quer que ele fosse. Aonde a pomba apontava, o cordeiro ia. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, disse São Paulo. Vem. Estamos já concluindo aqui. Irmão Branham estabeleceu isto. Ele não necessitou fazê-lo. Você não necessita dizer 3 e 3 são 6. Presta atenção. O que o professor está nos dizendo é isto. O mestre. Esse ofício de mestre dentro da mensagem está nos dizendo isso aqui. Olha. O que é a plenitude da deidade corporal? Deus morando em Jesus. Aí ele diz, agora, o irmão Branham estabeleceu isto, mas ele não precisou dizê-lo. Veja, como você não necessita dizer 3 e 3 são 6. Permita-me ver. Se eu digo para você 3 e 3 são 6, você não tem que dizer, me diga direito então. Conte comigo para ver se é isso mesmo. Você precisa fazer isso? Você já sabe. Você conhece a Escritura. Você conhece a matemática. E se eu digo para vocês 3 e 3 são 6, você não diz, me diga a definição correta. Conte comigo para ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Você não precisa. Isso já automaticamente você já sabe. É 6, acabou. Isso ele está dizendo o seguinte, o profeta não precisava ser mais claro do que isso. Ele deixou estabelecido que a plenitude da deidade corporal é Deus morando em Jesus. É o Pai morando no Filho. Só isso. O que é a plenitude da deidade corporal? Isso é o professor Oliveira explicando para nós. Deus, Elohim, Jeová, morando em Jesus Cristo,
seu filho, o homem. Você quer ir mais além, porém você não necessita, porque você já sabe que ele nasceu da Virgem Maria. Você sabe como é o nascimento virginal. Você sabe como o nascimento virginal teve lugar. Você entende isso. Ou você não sabe. Ou você está do jeito de Maria dizendo assim, olha, ainda dizendo, como pode eu, uma virgem, dar-lhes um filho sem conhecer varão? Ou você ainda está com essa dúvida, sendo que o anjo explicou isso há tanto tempo, há tantos anos atrás. Como foi que aconteceu? Maria, não te preocupes, o Espírito Santo fará sombra sobre ti, e aquele que em ti será gerado será chamado Filho do Altíssimo. Vem. Então, o professor está dizendo, olha, você quer ir mais além, você não precisa, você já sabe. O nascimento, que ele nasceu da Virgem Maria. Você sabe como é, ou como o nascimento virginal teve lugar. Você entende isso. Assim, o que é a plenitude da deidade corporal, mais uma vez, o que é? É Deus morando em seu Filho, Jesus Cristo, um morando no outro. Vê? O mais baixou em um corpo, veja, em que o Filho está morando. Porque você, Espírito, está morando em um corpo de carne, que não era do reino dos céus. E Jesus, ele teve uma pré-encarnação. Antes dele nascer através da Virgem, ele já estava, ele já existia. Ele é o princípio da criação de Deus. E estava agora em um corpo de carne. E o Pai veio também e habitou naquele corpo. Por isso é chamada a plenitude da divindade em um corpo. É o Pai e o Filho em um mesmo corpo, gente. O superior. O ser superior. Se existe o superior, é porque tem o subordinado, correto? E a Bíblia diz que Jesus está subordinado ao Pai. Tudo está sujeito a Jesus, menos o Pai. Paulo diz assim. É certo aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Nós aprendemos isso em outro culto passado. Por isso que uma pessoa que ouvir uma mensagem dessa, ele vai ficar um pouquinho perdido, a menos que ouça também os outros assuntos. Por isso que estamos fazendo de tudo para deixar à disposição do maior número de pessoas possível todo o assunto que estamos pregando sobre a deidade. Esta, creio que já é o número 16. Vamos concluir, que eu creio que estamos já no tempo, né? Em outras palavras, veja, olha, o superior entrou nele no Rio Jordão. Jesus Cristo é o Senhor, é o dominador, sim, mas tem o Pai que está acima dele. O que o gerou. Este Pai não é uma pessoa, este Pai é o Espírito Santo que o gerou. Agora, o que faz os irmãos trinitários, eu chamo de irmão com todo respeito possível, o que faz os trinitários? Eles, para poder fazer medo a seus membros, diz assim, olha, não ouça esse povo, porque eles não acreditam no Espírito Santo. Não acreditam? Eles que não têm o Espírito Santo. Porque se eles tivessem o Espírito Santo, eles saberiam que o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, eles dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa, e outros dizem que o Espírito Santo é a força de Deus. Isso é loucura religiosa, isso é criancice. Agora, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e o Filho conhece o Pai. Paulo diz que nós temos esse Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós conhecemos quem é Deus, nosso Pai. E ele não é uma pessoa, é o Espírito. E foi esse Espírito que gerou Jesus. Sim, este ser, o superior, entrou nele no Rio Jordão, permanecendo ali, naquele corpo, o Pai habitando no Filho, aproximadamente 3 anos e meio, o deixou a Jesus no jardim do Getsemane,
Em outras palavras, a plenitude da deidade corporal é Deus que se encarna em seu Filho unigênito. Está aí o final da definição, o que é a plenitude da deidade. Explicando aquilo que Paulo diz, olha, no qual habitou, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A definição diz para você entender o que aconteceu ali. A plenitude da divindade corporal é Deus que se encarna em seu Filho unigênito. Correto? Esta é a definição. Assim, bem, tomemos a próxima coisa em que nós deveríamos olhar. Então, meus amigos, eu não vou prosseguir mais, porque já encerramos essa definição do que é a plenitude da deidade corporal, e creio que é o suficiente. Para frente, nós poderemos entrar sobre a deidade suprema de Jesus Cristo. A plenitude da deidade corporal é o Pai habitando no Filho. O Filho de Deus se fez carne. Por isso é Deus conosco, é Deus descendo, condescendendo. Se fez carne. E depois do batismo, o Logos que o gerou, o principal, porque você tem que sair Logos e palavra, e às vezes você confunde o Logos que saiu de Deus. Você confunde palavra e Logos. Existe uma separação em João capítulo 1, versículo 1. Que nós estudaremos muito em breve. Por isso estamos passando por todos esses assuntos para poder voltarmos para o começo do primeiro culto, algum dia desses. A plenitude da deidade corporal é Deus, veja, que se encarna em seu Filho. Essa é a definição. Quando Deus nos der graça, nós então entraremos no assunto sobre a deidade suprema de Jesus Cristo. Você já sabe, a plenitude da deidade corporal é o Pai habitando no Filho. Então, daí você passa para a segunda definição, a deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. E ouvintes, que a graça desse Deus poderoso possa te ajudar, possa te abençoar e possa te esclarecer nas verdades do Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pregado por Jesus Cristo, confirmado pelos apóstolos, ensinado e defendido por aqueles que viveram próximo aos apóstolos, mas que durante as eras entrou a apostasia e tudo ficou confuso, mas que foi revelado nesses últimos dias, quando Deus cumpriu Malaquias 4, 5 e 6, quando nos enviou um homem profeta para nos mostrar outra vez o que é a plenitude da deidade suprema. Para poder ele fazer isso, ele teve que ter também o seu ministério mudado, de um simples evangelista, de um simples pregador de cura, para o ministério do Elias restaurador, para o ministério do sétimo anjo, o revelador do mistério de Deus. Apocalipse 10, 7 diz, nos dias da volta do sétimo anjo, quando tocasse sua trombeta, o mistério de Deus seria esclarecido. Pai Santo, te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos o nome de Jesus Cristo, que é o teu povo seja cada dia esclarecido e que possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Dentro de instante começará o programa A Voz do Sétimo Anjo pela rádio Imperial FM 103.1.